Pronto, gravando. Bom, então, só para recuperar o que eu disse antes e não ficou gravado, né? Para gravar para a posteridade, é a minha concordância com a posição aqui do autor, que é o Rafael Costa, e que ele está fazendo um esclarecimento e uma defesa da ideia, que, como eu disse, nós já conversamos aqui, eu já propus isso para vocês também, de que a ideia de sexuação em Lacan, dos matemas da sexuação, elas escapam à crítica ao binarismo que é feita a psicanálise e que, como eu disse, procede em vários aspectos. O próprio Lacan, inclusive ele cita aqui também, né? A gente falou disso acho que naquele dia que a gente falou sobre os matemas, né? Esse primeiro momento de Freud e Lacan e essa questão do ser heterofalo, essa crítica ao binarismo procede, né? Mas que a lógica do matema dos matemas da sexuação segue a lógica, a lógica propriamente dita, né? É uma ideia lógica, e segue a lógica da proposição de que a relação sexual não existe. Se a relação sexual não existe, não existe relação. Se não existe relação, não existe relação entre homem e mulher. Portanto, não existe dois universais, o universal do homem e o universal da mulher, que fazem uma oposição binária. Né? Porque o que Lacan... Eu imagino que o que a gente conversou naquele dia sobre o matema da sexuação, certamente não foi suficiente para a gente esclarecer aí os matemas. Então, vocês também fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Mas lembrem, ele aqui também lembra, né, que o Lacan, ele parte, eu lembro que eu também esclareci isso para vocês naquele dia, há 2 aulas atrás, eu acho, de que o Lacan parte da lógica aristotélica e do silogismo aristotélico, das proposições do universal e do particular. Né? Então, desde Aristóteles, nós temos esses silogismos lógicos que nós temos, por exemplo, depois outros autores, outros lógicos, especialmente um que interessa muito a Lacan, que é o Peirce, desenvolve isso, mas a ideia de que nós teríamos, para a gente poder definir o que é verdade e o que é que não é, né? Eles partem dessa proposição lógica, que nós teríamos um universal e um particular. No universal, nós temos uma afirmação universal e uma negação universal, da mesma maneira que nós temos uma afirmação particular e uma negação particular. Lacan vai fazer, partindo dessa ideia do Aristóteles, mas também do Peirce, fazer uma inversão disso, né, de que, por exemplo, a relação entre a afirmação universal e a negação universal, em Peirce, por exemplo, elas são da mesma ordem. Né? Eu não sei se vale a pena falar dos quadrantes de Peirce, mas, não vou falar não. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois porque isso eu teria que apresentar os quadrantes para falar da história dos traços verticais, dos traços horizontais. É um negócio meio... demoraria um pouco. Talvez no meio do caminho a gente possa... Mas, enfim, o Peirce e Lacan partem desse pressuposto, por exemplo, que não existe propriamente uma oposição entre a afirmação universal e a negação universal. Porque, bom, vou ter que falar do Peirce. O Peirce ele faz um jogo com a questão dos traços. Deixa eu ver se eu tenho Peirce aqui, os quadrantes do Peirce nas minhas imagens. Se tiver, eu acho que eu não tenho. Não tem não. Se vocês quiserem procurar aí, botem quadrantes do Peirce, 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 tá? Que vai aparecer uma bola
dividida em 4 quadrantes com os tracinhos no meio. Se encontrarem isso aí, me avisem. Aí vocês podem apresentar e a gente conversar um pouco. Mas nesse quadrante do Pearson, aí o Henrique achou. Você quer apresentar aí, Henrique? Vou reproduzir aqui, professor, só um minuto. Tá. Bota essa figura aqui. Essa que está maior está muito confusa, Henrique. Bota essa aqui que está... É a segunda de cima, da esquerda para a direita. A vizinha, essa aqui. Essa, isso. Você pode colocar só ela, ampliar. Vou baixar a figura para poder ampliar, professor, só um minuto. Tá. Bom, a lógica do Peirce é que ele vai fazer uma brincadeira com relação a essas afirmativas, a universal afirmativa negativa e a particular afirmativa e negativa. Ele vai brincar colocando traços, né? Ao invés daquela coisa das proposições do Aristóteles, de Sócrates, todo homem é mortal, Sócrates é mortal, quer dizer, essa coisa. Todo, nós temos os quantificadores, né? Que é o todo e algum, que são os quantificadores universais, todo homem é mortal, o todo, e o algum, que é o quantificador particular. Isso vocês vão encontrar nos matemas da sexuação, naqueles 2 quantificadores, o existe, né, e o para todo x, φ de x, por exemplo, que é a afirmação universal. Depois a gente bota os matemas aqui para vocês se lembrarem. Esses quantificadores, eles são inventados por Aristóteles e, obviamente, os lógicos vão trabalhando da partir daí, e o Lacan vai trabalhar com eles também, mais modificados, né? Quando o Henrique mostrar aqui a figura do Peirce, vocês vão ver que o Peirce vai trabalhar com os traços verticais, né? A afirmação universal é todos os traços são verticais. E a negação universal é nenhum traço vertical, porque não existe traço, né? É um vazio. Embaixo tem alguns traços são... Bom, tá aí, está aparecendo. Aqui. Tem como aumentar, Henrique? Professor, acho que essa figura eu não consigo aumentar, mas eu estou procurando outra aqui que eu possa aumentar. Não, tudo bem, deixa aí. Acho que tá dando para ver, né? Vocês veem aí que tem, por exemplo, aqui, na parte, no quadrante de cima, nós temos as afirmativas, as universais, na parte de baixo, as particulares. Do lado em cima esquerdo, nós temos a afirmativa universal, que todos os traços são verticais, né? Embaixo, nós temos a particular afirmativa. Alguns traços são verticais, né? Do lado direito, embaixo, nós temos a particular negativa. Nenhum traço é vertical, né? E em cima, a afirmativa universal, né? Não há traços, não há traço vertical. Então, em cima, observem que nós temos a afirmativa universal, todos os traços são verticais, e na negativa universal não existe nenhum traço, né? É da ordem do vazio. Inclusive, Lacan vai dizer que é aí que se situa o sujeito, né? O problema é que nenhum traço é vertical, né? O problema é que isso é a apresentação do Peirce. Quando o Lacan vai para cá, ele vai dizer, olha, na negativa universal, na universal negativa, onde você não tem traços,
A afirmativa, todo traço é vertical, também procede, também é válida, não é? Se não tem traço, se não há traço aqui, logicamente você dizer que todo traço é vertical também pode ser verdadeiro, isso do ponto de vista lógico, não é? Então, é como se Lacan dissesse que não há uma oposição, ele sai com essa conclusão, né? Não há uma oposição propriamente dita entre a universal afirmativa e a universal negativa. Porque, obviamente, Lacan está falando da existência de um vazio, né? De que um vazio, ele existe, ou existe. Né? Mas eu estou colocando isso só para que vocês entendam que Lacan não está, desde que ele está trabalhando com Peirce, isso ele apresenta no seminário 9, se eu não me engano, pela primeira vez, esse quadrante do Peirce. Ele não está fazendo uma oposição binária entre os universais, o universal afirmativo e o universal negativo. Né? E é isso que o Rafael Cosse, aqui no texto, vai chamar a atenção, né? De que seria binário. O Suyane, a Suyane pergunta qual é o seminário. Ele retorna esse quadrante do Peirce em vários seminários. Pela primeira vez no seminário 9, se eu não me engano. E aí, se eu não me engano também, ele trabalha no 15, ele volta ao 15, no seminário 15. Agora não estou bem lembrado quais os outros, mas com certeza no 15, no 9 e no 15, eu não me lembro se no 11, acho que no 11 não. Mas ele mexe, ele volta para essa questão dos quadrantes do Peirce e da questão dos universais. Né? Porque lembrem que isso interessa a psicanálise do ponto de vista lógico e clínico, por quê? Porque a psicanálise não trabalha com os universais. Qual é a primeira coisa que o Lacan vai dizer? Né? De que quando você vai para o campo do universal, o sujeito apaga. Né? O sujeito, quando você diz todo homem é mortal, você não está falando de um homem, você está falando de todos e não está falando de nenhum. Né? É a lógica do universal. Tanto é que o Lacan diz que a existência do sujeito ele só vai apresentar na proposição particular. Existe um sujeito que é mortal. Não é? Alguns traços são verticais. Não é? Algum sujeito é mortal. Então, é como se o universal, a lógica universal, ela apaga o sujeito. Não é a lógica com a qual a psicanálise trabalha. Né? Porque veja que no universal a gente tem os ideais, a gente tem isso, aquilo, aquilo outro. Quer dizer, se você falar dos homens ou das mulheres, você não está falando de cada uma. Né? O que o Lacan vai dizer com os matemas é exatamente isso, de que do ponto de vista masculino é possível você falar de um todo, os homens. Né? Porque os homens fazem o universo, fazem uma afirmação universal. Por que não são dois universais? Porque exatamente, se você tem um universal possível no campo fálico masculino, e lembrem que esse universal é possível porque tem uma exceção, né? Existe um X para quem a função fálica não conta, não vale. Existe um X, φ de X negado, com a barrinha em cima. Querem que eu ponha o matema da sexuação, só para a gente lembrar? Vou apresentar aqui para vocês. É agora que eu não estou encontrando. Ah, tá aqui. Deixa eu apresentar aqui.
Está aparecendo aí? Tá sim, professor. Aumentei aqui um pouquinho. Então, estão vendo a setinha também, né? Quer dizer, o que o Rafael Cossi coloca, explica, é exatamente isso, de que não é uma oposição de dois universais. Universal a gente só tem do lado masculino, né? Nós temos um universal, que esse universal é permitido por essa exceção, né? Porque existe um X para quem a função fálica não conta. Lembrem que essa barrinha em cima é uma negação, né? Então, essa exceção que faz referência ao pai primeiro, que a gente já falou aqui na vez passada, né? É essa exceção, é esse número 1, que abre a cadeia que permite o todo. Esse 1 que está numa condição de exterioridade, a cadeia, né? Mas ele abre a cadeia. Então, nós temos o universal aqui, ó, embaixo, para todo x, φ de x, significa dizer que para todos estão submetidos à lógica fálica. Isso aqui, veja que estamos aqui com o quantificador universal, não é? Todo homem seria o equivalente ao todo homem é mortal ou todo traço é vertical. Aqui é para todo x, φ de x. Todos estão submetidos à lógica fálica. Então, o que permite a construção do universal é exatamente a existência de um x, existe um x, que não está submetido a esse universal, né? Que é exatamente a posição do pai originário, ou do pai real, se vocês quiserem. É o pai totêmico, freudiano, etc. O conjunto dos homens, né? A filiação paterna, enfim, né? Essa condição universal é dada por essa exceção. Então, aqui nós temos o universal. Entende? Por que o lado de cá não é universal? Porque é exatamente o que caracteriza o feminino no tema da sexuação, é não ser universal. Isso aqui é uma invenção do Lacan, né? O não todo. É uma invenção lógica do Lacan. Isso não existia. Foi o Lacan que inventou, porque ninguém nega o quantificador, né? Universal. É que ou existe ou não existe, né? Não é o todo, ou tudo, ou nada. Veja que não é isso, né? Não é uma oposição de universais, a oposição entre a universal afirmativa e a universal negativa. Por isso que a Aran está errada, de que o negativo aqui não é o negativo no sentido no sentido de algo que se opõe ao positivo, não é? É isso que o Rafael Costa também lembra aqui. Dizer que a mulher, a criticar Lacan, por exemplo, de que a mulher fica numa posição negativa e que a mulher continuaria numa posição de ser o negativo do homem, o não homem, é uma crítica que não procede nesse caso. No caso dos matemas da sexuação. Porque não é isso. Não é o feminino aqui não é o não masculino. Não é o A e B o B não é igual a não A, a menos A, não. Não é dessa ordem. Exatamente porque na lógica dos universais, tanto em Aristóteles como em Peirce, a gente poderia entender isso, né? O todo e o nenhum, né? O todo e o nenhum. Todo traço é vertical, nenhum traço é vertical. Não é o caso aqui, porque não é o não todo não é a mesma coisa que o nenhum, não é? Ou não se trata disso. É que ele não é um universal, é o contrário, né? Quer dizer, é que por não existir um X para quem a lógica fálica não conta, não é? Porque se aqui existe um X para quem a lógica fálica não conta,
Do lado de cá, do lado feminino, não existe esse X. Veja que a não existência desse X, para quem a lógica fálica não conta, impossibilita o universal. Impossibilita que haja um universal feminino, como existe o universal masculino. Entende? Porque eu tô sendo repetitivo, mas é por uma questão didática. Se eu estiver me repetindo muito, me digam. Que lembrem que o que permite o universal é a existência desse X, dessa exceção, né? Que existe um X para quem a lógica fálica não conta. Ou seja, esse X não está submetido à lógica fálica. Veja que é diferente da posição feminina. A mulher está não toda submetida à lógica fálica. Entende? Esse X que não está submetido à lógica fálica é o pai real, é o pai gozador, é o pai paranoico. Não é o caso da mulher, não é o mesmo lugar da mulher, ou do feminino. Né? O feminino não é o lugar do pai real primevo. O pai não é. Veja que são duas coisas diferentes. Não é que não que a mulher não está submetida à lógica fálica. Quem não está submetido à lógica fálica é esse X aqui do lado masculino. O não todo não é dizer a mulher não está submetida à lógica fálica. Não é assim. É a mulher está não toda submetida à lógica fálica. Mas quando você diz não toda, você inclui a mulher na lógica fálica também, não é? Ela está submetida à lógica fálica, mas não toda. Esse não toda, a inexistência de um X que não está submetido à lógica fálica e o não todo fálico determinam que isso aqui não é universal. Não é? Não é o negativo. Veja que não é o não fálico. Entende? Porque veja que isso é interessante, porque mesmo em Freud, quando Freud faz a oposição supostamente binária entre o fálico e o castrado, tudo bem que aí você pode pensar que é um não falo, não é? A ausência do falo. Mas mesmo assim, o castrado, a oposição freudiana fálico-castrado, mesmo assim, o castrado mantém-se fálico. Não sei se vocês percebem isso, né? Porque o castrado não se coloca numa posição não fálica, entende? Mas, enfim, não vou defender essa ideia agora, não. Mas, vou ligando aqui. Tá claro isso, gente? Léo, Oi. tá um barulhão aqui, não sei se vai atrapalhar, mas eu vou ser rápido. Na verdade, a castração não é condição para ocupar a posição fálica, não é justamente porque é castrado que o sujeito ocupa o lugar fálico. Exatamente. Exatamente. Isso quer dizer que a mulher é não toda castrada. Veja como é interessante, né? Porque as primeiras feministas da primeira onda criticavam o Freud, porque o Freud dizia que as mulheres não tinham pênis e que eram castradas, né? Para a gente chegar à conclusão de que é o inverso, de que quem é todo castrado é o homem. Porque se o homem é todo fálico, ele é, então, todo castrado. Entende? É exatamente essa lógica. Estão vendo ainda a figurinha? Está aparecendo aí? Tá, né? Quer dizer, o lado de cá, nós temos um todo fálico, universal. Né? Quem é todo fálico é todo castrado. Quem é não todo fálico é não todo castrado. Então, a lógica, para vocês verem como a lógica é diferente, né? Como não é uma oposição binária, não é
castrados e não castrados, né? O fálicos e não fálicos. Não é essa oposição. Leonardo, Oi. eu tenho uma dúvida, porque você falou que não é uma oposição, mas é uma negação, é? É uma negação, mas é uma negação que não é no sentido de uma negação do universal, entende? Não é assim, Sim. o não, o todo e o não, o tudo e o não tudo. O não todo não é uma negação do universal, entende? Como é, por exemplo, a afirmativa universal e a negativa universal. Todo e Sim, nenhum. sim. Essa oposição é a novidade do não todo, que é exatamente a novidade dessa barra aqui, né? Se vocês olharem na barra do quantificador, aqui embaixo, do para todo x, φ de x aqui, para não todo x, φ de x. Essa negação do quantificador para todo, do quantificador universal, não existia. Isso é uma invenção do Lacan, entende? Então, essa negação do quantificador universal, ela demonstra que não é uma mera oposição entre o afirmativo universal todo e o negativo universal nenhum, entende? Portanto, não é essa oposição de dois universais como uma oposição binária, não é? Quer dizer, é outra coisa. É algo que mostra que... Oi? Professor, complementando a pergunta da Elisa, e também não seria uma exceção, então, né? Também. Não é uma exceção. Veja que, por exemplo... É bom deixar claro, eu acho que fica parecendo, sabe? Quando... Sempre fica parecendo, né? Você vai falar assim, não todo fálico, parece que ela está numa posição de exceção, né? Não, não é. E não é uma lógica de a mais também, né? É difícil, é bem difícil entender, Eu mas... penso, não vejo como isso não, eu penso como singular. É uma existência que não é uma existência como a outra, entendeu? Só que é difícil o raciocínio porque a gente vem do pensamento do universo. E aí você precisa meio que ler de novo, de novo, de novo, para ver que a oposição é existência e é singular. Não, mas eu não disse que não era não, amigo. Eu tô falando mas não com é relação à exceção, porque se é existência, ela não pode ser exceção. Não, eu disse que não é exceção. Eu falei para ele deixar claro isso, justamente. Entendi. Porque fica parecendo, entendeu? Que veja... Quando se fala, entendeu? Não é uma exceção, porque quem é exceção é aquele X que existe para quem a lógica fálica não conta. Existe um X para quem φ de x não conta, é o lugar do pai originário. Não é o mesmo lugar da mulher. Entende? Esse é o lugar da exceção. É uma exceção que permite o universal. A exceção que sustenta a regra. Lembre-se disso, né? Ele sim é a exceção, né? Ele sim é a exceção. Não... Exatamente. A mulher não é uma exceção. Tem até um livro polêmico do Pommier que se chama A Exceção Feminina. O título é meio infeliz. Mas, porque quando Lacan diz que a mulher não existe, a mulher com A maiúsculo, né? Ele está dizendo isso, de que não existe exceção feminina. Não existe a exceção no campo do feminino. É exatamente isso aqui, ó. Não existe um X. Estão vendo aqui na figura, estão vendo minha setinha também, né? Não existe um X para quem φ de x não conta. Isso aqui é igual a mulher, A maiúsculo, não existe. Então, é uma maneira de que o homem, né, aqui existiria. Entende? Então, isso não quer dizer, veja como não é negativo, no sentido que a Aran critica, né? E não coloca as mulheres nessa condição de não existência. Não é? Não é nada disso. É um equívoco de leitura da Aran, que é muito curioso, porque ela vai... o primeiro texto que eu li dela, eu achei um texto bom, mas ela vai até o fim, assim, fazendo uma série de esclarecimentos importantes sobre a sexuação, e aí, no fim, ela vem com esse papo de... ela faz essa crítica
que é meio assim, meio que se estranha ao próprio desenvolvimento do texto dela. Mas, enfim, porque o Lacan vai dizer isso com todas as letras, de que as mulheres existem uma a uma. Né? Quer dizer, veja que aí, e aí a discussão que vocês estavam tendo, e a questão que a Elisa estava colocando, o feminino, ele implica uma condição de existência do singular. Veja que a condição de sujeito, ela implica isso. Né? Quer dizer, a cada vez que você tem um sujeito numa condição universal, clinicamente, o que é que uma análise faz? É puxar para o singular. Né? Uma análise, ela vai convidar o sujeito a operar numa condição singular. Tudo que é do campo do universal, ninguém recusa, mas lembrem-se que o universal corre esse risco de fazer um apagamento do sujeito. Entende? Então, não é uma... Deixa eu dar só uma pontuação também. Eu estou lendo o livro do Birman, acho que é do Birman, né? Gramáticas do Erotismo. E ele traz uma perspectiva bem histórica, que dá para você entender, assim, também essa questão da diferença sexual, eu acho. Do que você está falando. Ele fala de Aristóteles, ele pontua algumas coisas que fazem você entender essa lógica universal. Eu acho bem... O senhor já viu? O senhor já leu esse livro? Não, eu sei que ele existe, mas nunca li, não. Ele é bem, assim, bem bacana, bem explicativo com relação a isso, que dá para você entender, assim, essa lógica que você está utilizando. Você está pontuando só, né? Uhum. E pontuar se torna algo, eu acho que às vezes fica... Não sei se todo mundo aqui estuda e tal, isso. Mas se quiser eu passo o PDF pro pessoal lá no grupo. É bem legal o livro. Lhe passa isso até obrigada. Olha lá. Quer dizer, o que o autor lembra isso é de que a diferença sexual aqui, ela é de ordem lógica. Né? Ela não é anatômica, não é propriamente histórica, no sentido que o estudo de gênero coloca, né? Ela é lógica, ela parte desse dizer do real de que a relação sexual não existe. Esse dizer, ele é lógico, entende? Ele, no sentido de que ele não depende propriamente de uma contextualização histórica, nesse sentido. Né? Ele simplesmente não há relação sexual, nunca houve. Né? Porque exatamente esses dois lados desse matema aqui, eles não fazem relação. Né? Por isso que não são binários. Entende? Tem uma... Pois é, tem uma questão que ele coloca aqui, da questão do né? O não sei se vocês... O que é que vocês... Qual a página, professor? Aqui na 312 do texto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque aqui nós temos uma questão interessante a respeito do né? Que você vai ter, por exemplo, todo o desenvolvimento de Lacan a respeito do de como, até então, desde o Platão e até os lógicos, eles acreditavam que o fazia uma totalidade. Né? E isso é muito interessante, porque Lacan, o da totalidade de Lacan é apenas o do imaginário, né? É o do Parmênides, por exemplo, que ele cita aqui, que é o que poderia fazer o todo. Né? Mas o Lacan vai fazer todo o desenvolvimento na matemática, inclusive, para mostrar que existem pelo menos 3 uns. O não é o uno.
para você ver como as coisas não são simples. Que você, pelo menos, tem um mundo imaginário, um mundo simbólico e um mundo real. Né? Você vê que o mundo imaginário é esse um da totalidade, esse um do todo, que equivaleria, não sei se vocês lembram do Freud, lá no Mal-Estar, falando e discutindo a questão do sentimento oceânico, lembram? Né? O Freud discutia isso, é mais ou menos essa ideia de um todo, de que você faz parte de um todo, que é um sentimento narcísico, enfim, vocês lembram dessa discussão do Freud lá no Mal-Estar. Existe um mundo simbólico, que equivale ao traço unário, que é o unário, que é esse um que dá ao sujeito a sua condição de singularidade, né? De você, que é um da diferença, que é exatamente isso que ele está colocando aqui. Eu não lembro se eu falei disso. Quando o Lacan, no seminário 9, vai discutir a questão da identificação, ele vai dizer exatamente que a identificação em psicanálise, e é por isso que ele prioriza a identificação com o traço unário. No seminário 9, ele fala das 3 identificações do Freud, né? A identificação primária, a segunda identificação com o traço e a terceira identificação histérica. Ele recupera essas 3 identificações em Freud, que está lá no Psicologia das Massas, mas aí ele vai dizer, olha, mas eu só vou trabalhar esse ano com a segunda identificação, que é a identificação ao traço, que é a identificação ao traço unário, que ele também tira de Freud. E aí ele vai dizer, olha, a identificação em psicanálise é uma identificação com a diferença. Não é, ao contrário do que se imagina no sentido comum, você se identificar com o outro significaria você ficar igual ao outro, né? E não é nada disso. Em psicanálise, o processo de identificação, ele implica você se identificar com a diferença, o significante e o traço como pura diferença. É todo esse processo de identificação, que inclui as outras duas, né? A primeira e a terceira, mas que eu não vou falar disso agora, mas é preciso que saibam que inclui, que o sujeito, depois desse processo de identificação, ele, em sendo neurótico, em se constituindo neuroticamente, o sujeito se sente e se reconhece na sua singularidade. Né? Quando isso, por algum motivo, está sendo difícil, mesmo para o neurótico, a saída que o neurótico tem é fazer sintoma. Daí a importância do sintoma. O sintoma resguarda a singularidade do sujeito. Daí a importância do sintoma. Né? O sujeito se apresenta na sua singularidade através do sintoma. Né? Mas, só para concluir essa história do um, é só para a gente entender que em Lacan, o um não faz universal. Né? Ele só faz desse ponto de vista imaginário. O um do simbólico é o um da diferença. É um que a gente conta, quer dizer, um que você se conta como um diferente do outro, entende? É isso que Lacan chama de traço unário. E tem ainda o uniano, que é o um do real, que é esse um que, na verdade, nunca se conta. Né? Lacan tem todo um desenvolvimento sobre que ele toma do Frege, que é um matemático, para mostrar, o Frege chega a essa conclusão de que o um, ele se origina no zero. Né? É o zero da ausência real que produz um conjunto vazio. Né? Vocês sabem que todo conjunto contém um conjunto vazio, e a partir da ideia de conjunto vazio, que é o primeiro conjunto, o nome desse primeiro conjunto é um. Então, por isso que o um vem do zero. O um vem do conjunto vazio. Né? Eu não vou fazer esse desenvolvimento, eu tenho até um artigo sobre isso, se quiserem, eu repasso para vocês. Ele está submetido em alguma revista, que eu não me lembro mais qual é. Então, tem
tem né? O Lacan diz, A do 1, né? Existe a famosa frase do Lacan, o il y a de l'un, em francês, que é difícil tradução, mas que existe a tradução é A do 1, A1, mas, enfim, tem várias traduções. Tem uma tradução, a melhor tradução que eu acho é A do 1, né? De que existe aí, né, que é possível, que se conta, mas que não é o do universal, né? Não é o da totalidade, né? Porque em psicanálise isso nunca existe, né? Quer dizer, se lembram dos quadrantes do Peirce, né? Quando eu disse a negativa universal, a universal negativa, ela é um vazio. E o Lacan vai situar exatamente o sujeito naquele ponto, que é o ponto de vazio das afirmativas, né? Isso ele está discutindo para mostrar que exatamente o 1 em Lacan não é um 1 que faz mais um, mais um, mais um, que vai se repetindo, né? Lacan tem toda uma discussão sobre isso, exatamente entre dos números racionais que existe entre o 0 e o 1. Né? Você sabe que isso é uma discussão matemática muito curiosa, que, por exemplo, ele toma também os números transfinitos do Cantor, que é outro matemático, que é mais ou menos isso, de que, por exemplo, os números inteiros, eles fazem o infinito. Né? A gente sabe que os números inteiros é um conjunto dos números inteiros é um conjunto infinito. E nunca existe o último número. Portanto, ele é aberto. Né? Ele não é, veja como é interessante, ele não é um todo. Você pode considerar um todo aberto. Né? Se diz o conjunto dos números inteiros. Mas você não pode concretizar esse todo. Ele está sempre em aberto. Os matemáticos fecham esse todo a partir de uma escritura. Né? Que eles fazem, por exemplo, eles escrevem o último número com uma fórmula matemática, que é o n mais 1. Né? O último número sempre é n mais 1. Então, essa fórmula eles estabelecem que é a fórmula do último número, do infinito. Né? Mas observem que também entre o 0 e o 1 existe o infinito. O 0 nunca pega 1. Né? Lacan vai fazer isso a partir do seminário 16. Eu lembrei para vocês, quando a gente falou do matema da sexuação, de que o 1 ele trabalhava com o binarismo significante S1, S2, né? Que implicava exatamente essa operação de significação, até que no seminário 16 ele vai chegar a essa conclusão de que o 1 nunca pega o 2, o S1 nunca pega o 2. E vejam que a relação binária entre significantes e a própria estrutura de linguagem, ela fica interrogada na sua operação de significação. Quer dizer, o que é que Lacan vai dizer? Que, no fim das contas, o S1 nunca pega o S2, porque a operação de significação nunca se faz. Não existe uma relação. Existe uma tentativa de fazer uma conexão que nunca ocorre. Tanto é que, no fim das contas, ao invés de escrever S1, S2, ele escreve S, setinha, A. Não é? O próprio binarismo significante, ele se dissolve. E é por isso que, como eu disse para vocês, que a linguagem não serve para comunicar. A função primária dela não é de comunicação. A gente acha que é, mas não é. Então, da mesma maneira que aqui, porque quando era S1 e S2, é que o S2 era o conjunto de todos os significantes que incluía o S1. Né? Que o S1 é o significante que representa o sujeito. Então, por exemplo, quando seu pai e sua mãe lhe deu um nome, ele foi lá no S2, que é o conjunto de todos os significantes, o universal, pegaram
esse nome que você tem, Leonardo, por exemplo, e fizeram desse tiraram de lá e fizeram desse Leonardo um S1, que representa um determinado sujeito, né? Então, o S1 vem do S2, se origina no S2. Isso permitia essa lógica de possível significação, né? Nesse momento, Lacan está meio que dissolvendo isso, né? De que essa operação entre S1 e S2 ela nunca se realiza. Porque o que a gente está sempre tentando fazer, que a cada operação de significação tem uma queda, que é o objeto A, né? No momento em que a gente fala e a gente tenta pegar o S2, ao invés de pegar o S2, tem uma pedra no meio do caminho. Isso está aqui no matema, né? Estão vendo os matemas aí? Aqui embaixo. E confirmem se vocês estão vendo aí. Oi, alô? Estamos vendo, professor, o Eu matema tô da vendo. sexual. Eu tô vendo, sim. Gente, é porque esse negócio de internet, dessas aulas, é terrível, porque tem hora que você acha que está falando sozinho. Se vocês não dão nenhuma resposta, a gente acha que está falando sozinho. Leonardo, eu peço desculpa, eu entendo muito bem disso. Eu peço desculpa porque realmente eu não estou podendo, mas já eu compareço aqui, viu? Já estou ligando aqui o computador e já compareço. Mas a gente fica meio perdido e isso é interessante, porque tem muito a ver também, porque a gente fala que o pequeno outro, ele articula, né, a gente, de uma certa forma. Claro, Então, essa relação de S1 e S2, se a gente não tem esse retorno, né, esse reflexo do espelho, a gente fica meio perdido mesmo. Eu estranhei muito, ainda estranho, né? Eu já estou melhor porque já estou mais acostumado, mas quando eu comecei agora esse semestre a dar aula, porque esse semestre passado eu não estava aqui, né? Esse semestre a dar aula, eu estranhei muito, porque realmente você não tem a resposta imaginária do outro, né? Mesmo que seja uma resposta ruim, você tem. E aqui não, eu estou vendo umas figurinhas que vocês têm aqui colada no meu computador, não é diferente de ver o rosto de vocês, de ver uma resposta de vocês, né? Está vendo, Suiane? Abra aí a... Eu estou solidarizada com você, professor. Porque no Tá grupo bom. é tão estranho. O grupo que eu tenho com a Jussara, Ave Maria, a gente fica só nós duas, às vezes, falando. Vocês estão aí, gente? Vocês estão Pois ouvindo? é impressão. Porque às vezes você diz, pô, será que eu caí? Estou falando sozinho, não tem ninguém ouvindo. Ah, não, estou aqui, professor. Vou já sair para atender, mas estou aqui. Tá bom. Mas vejam só estão vendo aí os matemas, né? Está aparecendo a figura, né? Tá. Só para isso que eu estou dizendo, né, de que o S1 não pega o S2, lembrem-se que o campo do outro, também Lacan chamou de S2, né? Que é esse grande outro aqui. Então, é mais ou menos isso. Quando você vai atrás do outro, da mulher, como diz Lacan, você nunca encontra. Se você quiser colocar o outro aqui, também pode. Por que não tem relação sexual? Porque você nunca encontra o outro. Tem um A no meio do caminho, né? Não há relação sexual isso aqui, né? Mostra como não há um empecilho. E esse objeto A, na verdade, é o seu próprio corpo, né? Que não permite que você goze do corpo do outro, né? Então, tem um obstáculo aqui. Obstáculo lógico. Né? Não há o 1 não pega o 2, né? Não há... E por isso que o 1 em Lacan, ele não é, como ele diz aqui, não é o 1 que se divide em 2, né? Não é. Por isso que não é a relação de um homem com uma mulher, como se houvessem dois. Não existem dois. Né? A relação entre o masculino e o feminino não é o um com o dois, ou um com o outro um. Não. É o um com o A. O A é um mais A, que na verdade é sempre menos A, né? Na verdade é um menos A, que a gente nunca consegue
gozar do corpo do outro. Né? Então, essa fórmula 1A ou 1 menos A comprova de que não é um binarismo. Né? E de que, do que nós estamos falando é da ordem de uma diferença. Não é, e aí volta a pergunta da Elisa, não é uma negativa no sentido de que a mulher é a negação do homem, é o não homem. Não é? Não é nesse sentido. É uma negação no universal. Veja que a negação ela está o não todo, a negação é no quantificador universal. Quer dizer, a mulher ou o feminino resiste a entrar na lógica universal. Veja que isso é profundamente psicanalítico. Não é? Isso, na verdade, professor, é uma relação com o objeto, né? A gente entende que é o gozo, na verdade. Né? Não é o binarismo, né? Como ele está tentando dizer, né? É uma relação do sujeito com o seu objeto. Isso está no Matema do Fantasma, né? Sim. Matema do Fantasma, que é o S barrado punção de A. Uhum. A gente, rigorosamente, a gente não se relaciona uns com os outros. Não é? Uhum. A gente não, isso é um clássico. Isso é um clássico do entendimento da psicanálise, por favor. Quando eu me dei de cara com isso, foi um negócio assim, meu Deus. O laço que a gente faz com os outros, porque a gente faz laço, obviamente, a psicanálise não recusa que a gente faz laço, mas a gente faz laço a partir dessa impossibilidade. Lembrem dos discursos. Os discursos, ele em cima tem uma impotência e embaixo uma impossibilidade. Então, por que não há relação sexual? Porque há uma impossibilidade de fazer laço com o outro que a gente faz. Né? Então, não é propriamente um impedimento. A impossibilidade em psicanálise não é um impedimento. Pelo contrário, é a impossibilidade da relação sexual que permite que a gente faça laço, que produz ela é produtiva, né? Permite que a gente faça vários laços e que transe da maneira que quiser, com quantos quiser, não é? No entanto, professor, naquele livro do Braunstein, que eu até botei lá no grupo, ele tem um capítulo só sobre isso, né? Sobre a relação da diferença sexual e do gozo. E ele fala da questão do gozo fálico, né? E ele até relaciona com o patriarcalismo. É bem interessante a lógica que ele traz, né? Na verdade. Qual é o livro do Edelstein? Do Braunstein, aquele gozo. Eu botei até lá no grupo. Do Edelstein ou do Braunstein? Braunstein. Braunstein. Ah, tá. Sim, É um bom livro sobre o gozo. Ele é bem interessante, esse livro, né? Para entender o gozo, bem legal. Assim, se querem um livro, assim, um livro que, assim, quase que um manual sobre o gozo, né? Ele fala de... Não é um manual porque o livro é bom. O manual nunca é bom, né? Mas é um livro que fala dos vários aspectos do gozo. Que é didático. E aí dá para entender bem direitinho essa lógica dentro da questão da diferença sexual. Porque tem um texto sobre isso, um capítulo. Então, não é 1 e o 2, né? Porque se fosse binário, seria 1 e o 2. Só que não é 1 e o 2, porque exatamente 1 nunca pega o 2. É 1 e A. Né? É mais uma prova de que não é binário. Né? E aí ele passa a falar aqui de uma sexuação antibinária, né? Bom, eu não sei se ainda tem... Pois uma coisa interessante aqui de que os matemas, eles são uma tentativa de fazer uma escritura da não relação sexual, né? Lacan não está escrevendo um binarismo relacional entre homem e mulher, ou entre masculino e feminino. Não. Ele está tentando fazer uma escritura dessa impossibilidade
da relação sexual, não é? É da ordem de uma impossibilidade lógica. Né? Por isso que Lacan gosta tanto da lógica. E essas impossibilidades se apresentaram na lógica, né? Então, ele não é não é assim, os matemas dizem da relação entre homens e mulheres. Não é isso. Os matemas são uma escritura lógica, que observem que aqui nós estamos no campo da lógica, das escrituras, dos quantificadores, né, universais, existenciais e tal. É uma escritura lógica da impossibilidade dessa relação. Não tem como você entender como binário. Né? Na página dessa parte que você está falando, na 315, no penúltimo parágrafo, ele fala sobre, ele diz justamente sobre a negação, né? Sobre a diferença. Dessa forma, podemos dizer que as formas da sexuação contemplam a negatividade não deduzida da simples oposição, inversão à anulação de um dos termos em questão. Estamos no embate entre a negação predicativa, não é submetida à função fálica, e a ontológica, não existe e não toda. Exatamente. É porque tem que sair da caixinha, né? Tem que sair da caixinha do que a gente estuda sempre, do que lê sempre, porque senão... O não todo é um tipo de negação inventada por Lacan. Né? É um novo tipo de negativa, porque não é uma negativa que se opõe ao todo. Né? É mais ou menos isso que eu estava dizendo para a Elisa. Não é dessa ordem. Né? Ela simplesmente implica em admitir ou denunciar a inconsistência do todo, né? Que é exatamente o que o feminino faz. O que o feminino faz é exatamente estar toda hora delatando a inconsistência do todo, a inconsistência do falo, a inconsistência do pai. Não é isso, né? Não é isso que a gente estava falando sobre isso lá no seminário do RSI, lá na Invenção. De como os homens querem que as mulheres reconheçam toda hora a sua consistência fálica e tal, porque isso é a fantasia pornográfica masculina, né? De que o falo é tudo para a mulher e que a mulher, então, vai gozar loucamente, não é? Com o falo, enquanto que as mulheres... Isso é uma fantasmática sexual pornográfica masculina. As mulheres fazem de conta, né? Com isso, eles enganam os homens. Bobinhos. Como é que é? Bobinhos, achando. Exatamente. Né? Vocês fingem que mandam e a gente finge que acredita que manda, entendeu? É isso. Pois é, as mulheres estão sempre denunciando essa inconsistência desse todo, né? Dessa suposição fálica masculina. E isso é muito curioso, porque isso deixa os homens loucos, né? Em todos os sentidos, né? Porque o não todo é tão interessante, né, professor, em particular. O não todo é tão interessante em particular e assim, singular, que é difícil, né? Tipo, a gente é tão cheio de coisas, né? Tão inteligentes, que a gente engana. É isso. Veja que não é uma enganação, não é uma enganação no sentido da mentira, né? Porque aí nós entraríamos numa fala misógina, que é aquela ideia de que a mulher é mentirosa, está sempre mentindo e tal. Veja que essa enganação é da ordem do semblante, não é que as mulheres são mentirosas e esse papo masculino misógino, né? Não é isso, é que no campo do semblante e no campo, inclusive, da sedução, a mulher faz um tipo de equivocação do homem, né? O homem se equivoca.
Porque é razoável que um homem, que uma mulher faça com que um homem se sinta reconhecidamente fálico, não é? É importante que uma mulher faça isso para um homem, né? Inclusive, a ereção do homem depende disso. Depende que ele obtenha, que ele tenha um reconhecimento fálico dele, obviamente, mas também da mulher, né? Isso nós estamos falando da posição heterossexual tradicional, né? Mas isso vale para qualquer casal, né? Quem esteja em qualquer um dos lados, né, professor? Quem esteja em qualquer um dos lados, né? É bom a gente dizer isso mesmo. Mas veja que a questão da ereção para o homem é uma questão importantíssima, né? Lacan, inclusive, vai falar disso. Ele faz uma análise do Hans, num seminário, numa conferência que se chama Conferência em Genebra, de Lacan, que ele faz uma análise muito interessante do Hans, que ele vai dizer como o Hans, todo o problema do Hans é que o Hans, de repente, se deparou com a própria ereção quando era criança, né? E como isso foi traumático para o Hans se deparar com a ereção e se deparar com aquele ente, né, que era o pênis, que tinha vontade própria, né? Os homens sabem disso. O pênis tem vontade própria, né? Inclusive é curioso, porque os homens dão nome, né? Dão apelidos aos seus pênis. E porque, obviamente, de que o pênis, a ereção, por exemplo, depende de um certo tratamento fálico que o homem dá ao pênis, né? Que a ereção não é biológica, é claro que é biológica, fisiológica também. Tem alguns homens que têm problemas fisiológicos, tem impotência fisiológica, realmente, entupimento, não sei de que e tal. Mas, de maneira geral, né, no sentido comum da palavra, a ereção, a tumescência do pênis e a detumescência do pênis, que é a ereção e a detumescência da ereção, isso depende de um tônus fálico, né, do homem, depende desse reconhecimento fálico. Enfim, e depende também desse reconhecimento por parte de uma mulher, por exemplo, por parte desse feminino, porque lembrem-se também que a mulher se dirige ao homem, aqui no Matema, né? Observem que do lado da mulher, você tem aqui a mulher barrada, né? Que a mulher não existe, de que ela faz dois movimentos, e é por isso que Lacan diz que existem dois tipos de gozo, uma divisão do gozo na mulher. Um gozo fálico, que a mulher procura um homem demandando dele um falo, mas no campo feminino ela procura um significante em outra mulher, né? Esse significante que poderia responder à pergunta freudiana do que é uma mulher, né? É claro que não encontra. Mas veja que tem um movimento da mulher em direção ao fálico masculino, né? E um reconhecimento disso, né? Mas isso mostra, por exemplo, de que o que quer uma mulher, né, não é só um falo, que os homens, na sua fantasmática fálico masculina, pornográfica, né, os homens dizem isso, né, que falta a mulher é uma boa trepada, porque aí ela vai ficar sadia, vai ficar, né? Os homens dizem isso, né? E o que não é verdade, porque o que quer uma mulher, que é aquela pergunta freudiana, não é só um falo, né? É um falo, mas não todo, porque ela procura também, no campo feminino, um outro significante. E isso os homens também não entendem. A relação da mulher ou do feminino com o sexual não é da mesma ordem que a relação masculina com o sexual, né? Toda confusão, toda fantasmática sexual masculina sobre o desejo da mulher, enfim, todo esse desencontro, né, se desenrola a partir disso, né?
que tem a ver com isso, com os homens não entenderem de que a relação com o sexo no campo feminino é diferente. O que mais? Esse ponto me lembrou, Leonardo, a gente pensar a respeito, assim, muitas vezes a gente pensa que o campo do masculino possui somente a potência, né? A potência fálica é somente a potência. Em função de poder fazer algo com isso, em função de exercer uma certa força, né? E a gente se esquece, nesse campo, que eu acho que algumas leituras trazem isso também, né? De que o feminino, a posição do feminino, o Lacan, lá no Seminário 20, ele vai trazer para uma vertente também do que a potência da mulher fazer, eu só me lembro da palavra em espanhol, não me lembro da palavra em português, que é a mascarada, né? Tipo... Em português, a mascarada também. Né? A mascarada. Então, assim, essa máscara, ou esse véu, né, que se coloca, que é interessante esse ponto, é como se o Lacan dissesse assim, olha, esse véu, ele é a própria condição da existência, né, e tanto que ele vai trazer para uma via, assim, de uma certa relação com Deus, ou com esse gozo do grande outro, né, então, assim, essa potência que a mulher tem em função dessa posição que ela empreende tão bem, digamos, é o início da possibilidade da vida, da coisa para alguma coisa em si, né, de uma referência de uma materialidade para uma possibilidade de significação, e eu acho que esse ponto é bem interessante da gente pensar, né? Inclusive que mais na frente ele vai trabalhar tão bem a posição do feminino da posição do analista, né? Essa posição do semblante do objetuar, como o semblante se articula essa mascarada ou essa referência que a gente tem nas artes e também na posição do analista, por exemplo, né? Veja que interessante, viu, Tiago? É importante você falar nisso, porque eu acabei de dizer há pouco tempo de que a psicanálise não trabalha com o universal. Quer dizer, não é nem que a psicanálise não trabalha com o universal, é claro que trabalha com o universal, porque o universal está aí, né, para todo mundo. Mas, na análise, o que uma análise faz, ou convoca o sujeito, é para ele tomar uma posição e operar numa condição singular. Ora, se é o feminino, que é isso que você está dizendo, né? Se é o feminino que nunca que está sempre resistindo ao universal, é claro que a posição do analista deve ser uma posição feminina. Porque a intervenção do analista é uma intervenção que está toda hora convidando o sujeito a sair do universal. Porque o universal é o discurso do outro. Né? Uma estagiária minha está atendendo uma mulher que eu fiquei muito impressionado, porque a mulher, ela opera no campo dos ideais, assim, tudo para ela é os ideais, ela diz, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser um bem, isso, aquilo outro. Eu fiquei muito impressionado, eu disse para a estagiária, disse, olha, essa mulher assim, é um protótipo do que é uma neurose, né? É você funcionar no campo do outro, no discurso do outro, no campo dos ideais, né? Pois bem, o que uma análise pode fazer é exatamente convocar o sujeito para sair desse campo dos universais, e a intervenção do analista, então, é a intervenção que parte de uma oposição a esse universal, a um não todo universal, vamos dizer assim, né? Não todo fálico. Então, fazendo um recorte, sempre a intervenção do analista sempre faz o quê? Um corte e um recorte no todo universal, né? No todo do discurso. É por isso que a posição do analista é uma posição feminina. Como é que vai ser negativo, né, cara? Não pode ser um negativo no sentido que a Aran diz, né? Que é o não homem, né? Não tem nada a ver com isso, né? Às vezes o que a gente escuta, né, de algumas abordagens sociológicas mais, que eu vejo mais dessas teorias mais relacionadas à cultura, às questões de gênero, tem a ver com isso, né? Tipo assim, é como se elas
reclamassem por que não podem ter o falo, como se fosse algo nesse sentido, entendeu? E aí se esquecem que existe uma outra potência, né? Em função dessa posição do feminino, uma outra articulação aí, né? Não é só potente aquele que diz eu sou, né? E, inclusive, na psicanálise, o que diz eu sou e precisa dizer isso é porque já não é tanto, né? Então, assim, essa lógica do discurso do médico, isso quebra um pouco mais, e que a mulher faz isso de outra forma, na forma do mistério, na forma dessa mascarada, na forma do enigma. Então, esse enigma é muito importante para a gente pensar a posição dos sujeitos na sua singularidade, né, a posição do inconsciente, como também quando a gente diz assim que, quando a gente chegar ao final de análise, o analista faz o analista, né? A pessoa ou o analisando é que vai escolher se ele vai querer ser ou não, ou vai ser outra coisa, né? Então, tem isso também que o Lacan fala em relação a essa posição final de análise, que é justamente essa singularidade radical, né? O Lacan diz isso mesmo, né? Que toda análise produz um analista, né? No fim de uma análise, sempre produz um analista. Se o cara vai ser analista, vai querer ser analista ou não, são outros 500, né? Mas tem uma última coisa aqui que ele coloca também, que é muito interessante. Aqui é importante, exatamente para arrematar essa coisa do que não é binário, de que a lógica entre o masculino e o feminino não é uma lógica complementar, né? Que seria complementar se houvesse relação sexual. Essa ideia que se diz, por exemplo, de que o que falta a um homem é uma mulher, o que falta a uma mulher é um homem, ou o que falta a um homem é outro homem, ou uma mulher é outra... Enfim, esse papo de que o outro complementa um, né? Bom, isso também não é o que está posto nessa escritura, porque não é uma lógica da complementaridade. É, no máximo, uma lógica da suplementaridade. E a suplementaridade aqui faz referência a uma suplência, né? Lembrem-se que a suplência nunca é o objeto original, né? Se você tira o Neymar da seleção e bota um suplente, o suplente não é o Neymar. Entende? Não é a mesma coisa. O suplente do Messi não é o Messi. Não é apenas faz apenas uma suplência, né? E a gente sempre está trabalhando com a suplência. Portanto, não existe o que falta a um homem não é uma mulher, o que falta a uma mulher não é um homem, nem outro homem, nem o que for, né? O que falta a cada um de nós é um pedaço do próprio corpo, que Lacan chama de objeto A. E que você, lamento informar, você nunca vai complementar, você nunca vai encontrar. Você faz, no máximo, uma suplência, né? Então, não é uma... E tem outra coisa também que ele diz aqui, de que o não todo não é uma deficiência fálica da mulher, né? Poderia dar essa impressão. Não todo fálico seria uma deficiência fálica. Não é, né? Porque é exatamente isso. Olha aqui, voltando para a imagem, né? Se observarem, não é uma deficiência, porque a mulher tem uma relação com o falo, só que é de outra ordem. Aqui, o que você vai ter é o que Lacan chama de bigozo na mulher. Um gozo fálico e um outro tipo de gozo, não é? Portanto, não é uma deficiência fálica, ser não todo fálico. É uma diferença no tratamento com o fálico. E porque a mulher sabe, por exemplo, porque é exatamente essa a lógica. Os homens acreditam de que há uma complementaridade fálica sexual, não é? E as mulheres não acreditam nisso. Bom, as mulheres, assim, né? Feminino. Algumas mulheres acreditam. Algumas mulheres acreditam nisso pela via do amor, né? Que o amor faz essa complementaridade. Bom, gente pode dar 3 horas, vamos dar uma parada aqui.
esse texto... Leonardo, só para deixar aqui para a gente pensar a respeito do evento que a gente vai ter, né? Até quando a gente tem que entregar, porque eu já estou pensando aqui em relação a o que é que eu vou falar também, ou alguma coisa assim. Também eu acho que o pessoal, é bom a gente reafirmar até quando vão ter que entregar a nossa inscrição lá, né, para o evento. Gente, em princípio, a gente estabeleceu, aí eu, o Caio e a Luciana, estabelecemos o dia 25, que é a próxima quinta, se não me engano. Né? Isso porque a gente precisa fazer uma programação, né? Então, mas acho bacana que vocês manda para o e-mail do Caio. Basta mandar o seu nome. Caio, faz tipo uma chamadazinha lá para o grupo para lembrar o pessoal, né? Para a gente poder escrever e enviar lá. Manda aquele cartazinho de novo, Caio, que a gente fez. Tá né? certo. Basta mandar o nome e o título do trabalho, da sua fala. Né? Lembrem-se que são só 10 minutos de apresentação. Tá? Ok? Parar aqui a gravação. Ok, pois eu vou